O 79º dia desta guerra brutal traz à tona uma questão urgente: como responsabilizar Putin pelo crime de agressão contra a Ucrânia? A ideia de um tribunal especial para julgar o ditador russo ganha força, mas os detalhes ainda precisam ser definidos. Enquanto isso, a comunidade internacional se prepara para discutir caminhos concretos no fim do conflito durante a Conferência de Segurança de Munique, na próxima semana. Os Estados Unidos prometem apresentar uma proposta, mas resta saber se ela trará garantias reais de segurança para Kiev ou apenas mais promessas vazias. Enquanto isso, no fronte, a tensão não dá trégua. As forças armadas ucranianas confirmaram um ataque preciso ao aeródromo de Tarskaya, na região de Krasnodar, usado pela Rússia para preparar drones kamikazes e manter equipamentos militares que ameaçam as regiões de Zaporizhia e Kherson. No mesmo dia, 20 soldados russos foram capturados em território de Kursk, onde, apesar de uma aparente calmaria, os ucranianos seguem firmes em sua defesa. Mas a desinformação não para. Canais pró-Kremlin como a Franica continuam espalhando mentiras descaradas sobre a realidade da guerra, tentando distorcer os fatos para justificar o injustificável. E não são só as fake news que preocupam. 3 ex-presidiários recrutados pelo grupo Wagner fugiram durante um transporte para a zona de combate, abrindo fogo contra seus próprios guardas e deixando um ferido. As buscas já estão em andamento nas regiões de Briansk e arredores, mas o episódio mostra o caos que se instalou nas fileiras russas. Enquanto isso, a justiça internacional avança. A União Europeia deu um passo decisivo ao aprovar a criação de um tribunal especial para julgar Putin e seus aliados pelo crime de agressão. Especialistas de diversos países se reunirão em Bruxelas para definir os próximos passos, e a pressão só aumenta. Mas por que esse tribunal é tão importante? Porque o crime de agressão é diferente de outros delitos de guerra. Enquanto massacres, torturas e ataques a civis podem ser cometidos por soldados de qualquer lado, a agressão só pode ser atribuída aos líderes que ordenaram a invasão. Quando a Rússia cruzou a fronteira ucraniana em 2014 e intensificou a guerra em 2022, não estava apenas cometendo crimes de guerra, estava violando a própria essência do direito internacional. Destruição em massa, cidades arrasadas, milhares de vidas perdidas, tudo isso é consequência direta de uma decisão política criminosa. A comunidade internacional não pode fechar os olhos para isso. O Partido Trabalhista Britânico já incluiu em seu programa de governo o apoio a um tribunal especial, e a pressão por justiça só cresce. O objetivo não é apenas levar Putin ao banco dos réus, mas garantir que ele pague pelo que fez e que nenhum outro ditador se sinta encorajado a repetir seus erros. Claro, há quem diga que isso é apenas simbólico, que crimes de guerra já são suficientes. Mas não é. A agressão é o crime original, o que deu início a tudo. Sem responsabilizar quem a ordenou, a impunidade continuará reinando. Enquanto isso, os Estados Unidos prometem apresentar um plano para encerrar a guerra em Munique. Fontes indicam que a proposta pode incluir um congelamento do conflito, com garantias de segurança para a Ucrânia e até mesmo a realização de eleições no país. Mas será que isso é suficiente? Kiev já deixou claro que não aceitará nada menos do que a restauração de sua integridade territorial, e a Rússia, por sua vez, segue explorando a fadiga ocidental para ganhar tempo. O enviado especial dos Estados Unidos, Kurt Volker, confirmou sua participação na conferência, mas evitou dar detalhes sobre o plano. Resta saber se Washington terá coragem de ir além das palavras. A ajuda militar à Ucrânia também enfrenta desafios. A próxima reunião do formato Ramstein, que coordena o apoio ocidental, acontecerá em 12 de fevereiro, sob liderança alemã, não americana. Com a incerteza sobre o futuro desse mecanismo após as eleições nos Estados Unidos, a Alemanha já assumiu parte das responsabilidades, incluindo a gestão da missão SATU, que treina soldados ucranianos e organiza o envio de armas. Mas, sem o financiamento americano, o volume de ajuda pode diminuir. Ainda assim, países como a Estônia garantem que continuarão apoiando Kiev, seja com mísseis, drones ou sistemas de defesa aérea. O que está em jogo aqui não é apenas o futuro da Ucrânia, mas a ordem mundial. Se a Rússia sair impune dessa invasão, o que impedirá outros regimes de fazerem o mesmo? A justiça não é apenas uma questão moral, é uma necessidade estratégica. E enquanto o mundo debate os próximos passos, uma coisa é certa: a Ucrânia não vai desistir, nem de sua terra nem de sua liberdade. E cabe a nós, como sociedade global, garantir que ela não lute sozinha, com recursos remanescentes de administrações passadas que não foram totalmente utilizados. Agora, voltemos brevemente ao Oriente Médio, onde a Rússia não apenas mantém suas posições,
mas também vê seu espaço ser preenchido por novos atores. Enquanto Moscou perde influência, a Turquia avança com uma proposta ousada. Em vez de bases russas, Ankara oferece à Síria a instalação de suas próprias instalações militares. Fontes dos serviços de inteligência sírios revelaram que o líder do governo de transição, Ahmed Shara, discutirá diretamente com o presidente turco Recep Tayyip Erdogan a possibilidade de 2 bases turcas no deserto oriental sírio, na região de Badia. Segundo jornais locais, Ankara planeja enviar até 16 mil soldados para a área. Além disso, a Turquia obteria permissão para usar o espaço aéreo sírio para fins militares e assumiria o compromisso de auxiliar o país em caso de ameaças externas. O encontro também abordará a reconstrução do exército sírio, dissolvido após a queda de Bashar al-Assad, e a criação de um novo sistema de segurança, já que a Turquia já mantém bases nas províncias de Alepo e Idlib. Essa movimentação ocorre em meio a tentativas desesperadas da Rússia de garantir seus interesses na Síria, incluindo a manutenção de suas bases aéreas em Meymin e Tartus. Uma delegação do Ministério da Defesa russo chegou a Damasco no final de junho para negociações, mas as conversas fracassaram quando as novas autoridades sírias exigiram a extradição do ex-ditador Assad, que fugiu para Moscou com sua família no início de dezembro, e reparações financeiras para restaurar a confiança. Enquanto isso, a Turquia consolida sua posição como principal beneficiária da queda do regime sírio, um desdobramento que a Rússia jamais previu. Moscou apostou tudo em um ditador corrupto e isolado, e agora colhe as consequências. Perdeu influência, aliados e ativos estratégicos na região. E não são apenas as bases que estão em jogo. Ankara também avança no fornecimento de armamentos para o novo exército sírio, reforçando seu papel como protagonista na reconstrução do país. Mas a pressão sobre a Rússia não vem apenas do campo militar. A Turquia anunciou recentemente um endurecimento nas inspeções de navios que atravessam seus estreitos, uma medida que afeta diretamente o fluxo sombra de petróleo russo. Desde o início da guerra, Moscou adquiriu centenas de petroleiros antigos, muitos deles vendidos por armadores ocidentais, para burlar sanções e manter suas exportações. Agora, Ankara sinaliza que não tolerará mais essa prática. Embora a Turquia tenha por décadas defendido a livre passagem de navios conforme o Tratado de 1857, a realidade mudou. Em um mundo onde a Rússia desafia abertamente a ordem internacional, até mesmo acordos centenários podem ser revistos. Ninguém quer repetir o desastre do Estreito de Kerch, onde um petroleiro russo derramou toneladas de óleo no Mar Negro, mas agora com consequências ainda mais graves. E enquanto a Rússia tenta conter os danos no Oriente Médio, a Ucrânia não dá trégua em seu próprio território. Na madrugada de 5 de fevereiro, drones ucranianos atingiram alvos estratégicos no sul da Rússia, incluindo um depósito de munições e um complexo de defesa aérea BUK na região de Krasnodar. As forças armadas ucranianas confirmaram o ataque, destacando que o local era usado para lançar drones Shahed contra cidades ucranianas. Imagens compartilhadas por moradores mostram incêndios e explosões na área do aeródromo de Primorsko-Akharsk, onde sistemas de defesa aérea russos foram acionados. Não houve relatos de vítimas, mas o impacto foi claro. A infraestrutura militar russa sofreu danos significativos. Horas depois, o Estado-Maior ucraniano anunciou outro golpe certeiro, um ataque a uma refinaria em Krasnodar, responsável pelo fornecimento de combustível para as tropas russas na Ucrânia. Segundo Kiev, o fogo no local foi confirmado, e as operações do complexo, que produz gasolina e diesel para a máquina de guerra russa, foram interrompidas. Os ataques a alvos estratégicos que sustentam a agressão russa continuarão, afirmou o comunicado, deixando claro que a Ucrânia não recuará enquanto a ocupação persistir. Mas nem tudo são vitórias sem controvérsia. Na Rússia, autoridades tentam minimizar os danos, como o governador de Krasnodar, que descreveu os destroços de drones como fragmentos insignificantes. A declaração gerou ironia nas redes sociais, com analistas russos questionando a escolha das palavras. Se um fragmento é capaz de perfurar um reservatório de combustível, talvez devêssemos chamá-lo de algo mais preciso, brincou um comentarista, destacando a tentativa de Moscou de maquiar a realidade. Enquanto isso, imagens de incêndios e explosões continuam a circular, provando que os ataques ucranianos não apenas atingem seus alvos, mas também expõem a vulnerabilidade da retórica russa. E os efeitos desses ataques vão além do imediato. Mesmo após o controle dos incêndios, as consequências persistem.
Uma refinaria em Astrachan, por exemplo, já havia sido alvo de drones ucranianos dias antes, interrompendo parte da produção de combustível que abastece as frentes de batalha. Cada instalação destruída é um golpe na logística russa, forçando o Kremlin a desviar recursos e expor ainda mais suas fraquezas. Enquanto a Ucrânia demonstra precisão e determinação, a Rússia se vê obrigada a gastar tempo e dinheiro reparando danos, recursos que poderiam ser usados para sustentar sua guerra de agressão. O que está em jogo aqui não é apenas a capacidade de um país de se defender, mas a própria noção de que o direito internacional ainda tem valor. A Ucrânia luta não apenas por seu território, mas por um princípio: nenhum Estado pode invadir outro impunemente. E enquanto o mundo assiste, cabe a cada um de nós decidir de que lado da história queremos estar. Apoiar a Ucrânia não é apenas um ato de solidariedade, é uma defesa da ordem que protege a todos nós. O momento de agir é agora. De destruição. Cada ataque russo não é apenas um golpe contra a infraestrutura de um país, mas uma tentativa deliberada de sufocar a vida de quem ainda resiste. As explosões em fábricas, como a do complexo de processamento de gás em Astrachan, não são acidentes. São consequências calculadas de uma estratégia que visa não só paralisar a economia, mas envenenar o ar que os civis respiram. Enquanto as autoridades russas minimizam os riscos, alegando que os níveis de poluição estão dentro da norma, os moradores da região sabem a verdade. Asma, irritação nos olhos e o cheiro persistente de gás não mentem. Não são os drones ucranianos os responsáveis pelo sofrimento diário dessas pessoas, mas a decisão de Moscou de priorizar a produção militar em detrimento da segurança humana. Quando um governo escolhe reativar uma planta industrial danificada sem garantir condições mínimas de operação, não está apenas retomando a produção, está declarando que a vida de seus próprios cidadãos é um preço aceitável a pagar. E enquanto a Rússia tenta vender a narrativa de que seus ataques são cirúrgicos, a realidade nas regiões ocupadas e nas áreas de fronteira conta uma história bem diferente. Em Kherson, não são alvos militares que estão sendo destruídos, mas casas, postos de gasolina e lojas, infraestruturas essenciais para a sobrevivência de quem ainda vive sob fogo. Cada morte, cada ferido, cada família desabrigada é um lembrete brutal de que, para o Kremlin, a guerra não tem limites. A tática é clara: tornar a vida insuportável para quem se recusa a se render. Foi assim na Síria, onde cidades inteiras foram reduzidas a escombros, e agora se repete na Ucrânia. Não se trata de vitória militar, mas de punição coletiva. E o mais cruel? Os primeiros a pagar o preço são os próprios russos, seja nas regiões bombardeadas, seja nas trincheiras, onde soldados são enviados para morrer em ofensivas sem sentido. Mas há quem se recuse a ser cúmplice desse silêncio. Na região de Kursk, onde a propaganda estatal tenta esconder a realidade dos ataques, moradores e ativistas levantam a voz. Não aceitam que canais como o Ribar distorçam os fatos, alegando que apenas 30 pessoas permanecem em Sudza, quando na verdade milhares lutam para sobreviver sem água, comida ou aquecimento. Não toleram que o Ministério da Defesa russo ignore os apelos por corredores humanitários, enquanto civis são usados como escudos humanos. E acima de tudo, não permitem que a narrativa oficial apague o sofrimento de quem ainda está preso em territórios ocupados. Vocês não têm o direito de mentir sobre nossas vidas, escreve uma ativista, expondo a hipocrisia de um sistema que fala em proteção, enquanto abandona seus próprios cidadãos à própria sorte. E é justamente essa resistência, seja nas trincheiras ucranianas, seja nas ruas de Kursk, que mostra que a guerra não é apenas uma questão de territórios, mas de escolhas. Escolhas entre a humanidade e a barbárie, entre a verdade e a propaganda, entre a rendição e a dignidade. Os soldados russos capturados em Kursk não são apenas prisioneiros de guerra. São testemunhas de que até mesmo aqueles enviados para lutar podem optar por não participar de um massacre. Rendam-se, dizem eles em um apelo direto aos seus compatriotas. Não morram por uma causa que não é de vocês. Enquanto isso, a máquina de guerra russa continua a avançar, deixando para trás um rastro de destruição que não poupa nem seus próprios aliados. Mas cada voz que se levanta, cada verdade que é revelada, é um lembrete de que no fim, a história não será escrita pelos vencedores, mas por aqueles que tiveram a coragem de dizer não. A verdade nua e crua é esta: a guerra não escolhe suas vítimas, mas o sistema russo escolhe quem será jogado na linha de frente. 5 jovens recrutas enviados para proteger a fronteira em Belgorod foram reduzidos a estatísticas, mortos por um projétil teleguiado sem contrato, sem escolha, sem voz. Seus documentos médicos registram a causa da morte com frieza burocrática: explosão de munição controlada.
Mas o que realmente explodiu foi a mentira de que o serviço militar obrigatório é seguro, que não há risco, que você voltará para casa. Eles foram treinados em Sverdlovsk, transferidos para Chelyabinsk, e então despachados para uma zona onde o cheiro de pólvora já não é novidade. Não assinaram contratos, mas assinaram suas sentenças de morte. Nos funerais, um comissário militar teve a audácia de chamar aquilo de tarefa de proteção da fronteira. Proteção? Ou abandono calculado? Porque a realidade é clara, a Rússia usa recrutas como bucha de canhão desde o primeiro dia desta guerra. E se alguém ainda tenta vender a ilusão de que o serviço obrigatório é inofensivo, pergunte aos pais desses 5 garotos. Ou aos milhares de outros que já caíram em Kursk, em Belgorod, em cada canto onde a máquina de guerra russa decide avançar. Não se engane, não importa se é por contrato ou por obrigação, o destino é o mesmo. Os benefícios prometidos? Dinheiro que você pode nunca receber, porque a morte chega antes do pagamento. Os direitos do soldado? Um corpo mutilado ou um nome em uma lista de desaparecidos. E as histórias de que com contrato é mais seguro. Outra mentira. A diferença é que, como contratado, você assina seu próprio atestado de óbito com tinta, enquanto o recruta o faz com sangue. As cifras não mentem, mesmo quando tentam ser maquiadas. Zelensky fala em 4.500 soldados ucranianos mortos, um número que, mesmo subestimado, já é uma tragédia. Mas do outro lado, os números são um pesadelo. 350 mil russos mortos, 57 mil desaparecidos, 670 mil feridos. E esses são apenas os dados oficiais, aqueles que o Kremlin não conseguiu enterrar junto com os corpos. Analistas independentes estimam que as perdas reais ultrapassam 250 mil mortos, podendo chegar a 300 mil se incluirmos os desaparecidos. Feridos? Mais de 800 mil. São números que não cabem em planilhas, que não se resumem a estatísticas, são vidas, famílias, futuros apagados. E por que essas perdas são tão astronômicas? Porque a estratégia russa é simples, quantidade sobre qualidade. Enviam ondas humanas contra posições fortificadas como se vidas fossem peças descartáveis em um tabuleiro de xadrez sangrento. Cada avanço é pago com corpos, cada metro conquistado custa mais do que qualquer território vale. Enquanto isso, generais em Moscou contabilizam vitórias em mapas, enquanto mães em cidades distantes recebem caixões lacrados. A guerra distorce tudo, inclusive a verdade. Trump fala em 700 mil ucranianos mortos e 1 milhão de russos, números inflados, fantasiosos que servem apenas para alimentar narrativas. Mas a realidade é ainda mais brutal do que as mentiras. Não importa se são 100 mil ou 300 mil, cada vida perdida é uma tragédia que não deveria ter acontecido. E cada jovem que ainda acredita nas promessas do alistamento é um alvo em potencial. Não se deixe enganar. Não há glória em morrer por uma causa que não é sua. Não há honra em ser usado como carne de canhão. E não há futuro em um sistema que trata seus soldados como números, não como pessoas. A única escolha segura é dizer não. Porque no fim, a história não será escrita pelos que obedeceram cegamente, mas pelos que tiveram a coragem de recusar. É o retrato de uma máquina de guerra que devora seus próprios filhos. Uma engrenagem que não conhece limites, nem estratégia, nem humanidade, apenas números a serem gastos, corpos a serem descartados, e uma obsessão doentia por avanços que nunca chegam. Cada sucesso anunciado nas notas oficiais do Ministério da Defesa não passa de uma farsa macabra, onde a realidade no front é escrita com sangue, lama e a desesperança de quem sabe que está sendo enviado para morrer por nada. Eles chamam isso de ofensiva. Mas não há nada de ofensivo nisso, é apenas um ritual de sacrifício, repetido dia após dia, como se a insistência cega pudesse algum dia compensar a incompetência. Batalhões inteiros são lançados contra posições fortificadas, não para vencer, mas para cumprir metas absurdas de relatórios diários. Os comandantes não querem vitórias, querem números. Cadáveres contam como progresso. E enquanto os generais brincam de xadrez com vidas alheias, os soldados se tornam peças descartáveis em um jogo que ninguém mais entende. Mas o pior não é a carnificina, é a normalização. A guerra virou uma rotina administrativa, onde até os absurdos mais grotescos são aceitos como parte do processo. Quando o Ministério da Defesa começa a distribuir burros como solução logística, você sabe que o sistema já não tem mais vergonha. Não são voluntários, não é improviso, é política oficial. Oficializam a fome, oficializam a falta de equipamento, oficializam a ideia de que homens e animais são intercambiáveis quando se trata de alimentar a máquina de guerra. E enquanto isso, os mesmos que mandam soldados para a morte com fuzis dos anos 1960 celebram a inovação,
de usar jumentos para carregar munição. A ironia é cruel. Em pleno século XXI, a Rússia regride à Idade Média não por falta de tecnologia, mas por pura negligência. Robôs de desminagem? Veículos blindados? Drones de reconhecimento? Sim, existem, mas não para quem está na linha de frente. Para os que importam, sobram burros, botas furadas e a promessa vazia de que alguém, em algum lugar, está cuidando disso. Enquanto isso, os soldados aprendem a lição mais dura de todas: ninguém está cuidando. Nem deles, nem de suas famílias, nem do país que juraram defender. E quando a pressão finalmente força uma mudança, como a substituição de comandantes após meses de desastres, não é por arrependimento. É por cálculo. Os generais não se importam com as baixas, eles só temem que a verdade vaze, que os soldados comecem a falar, que as mães, as esposas, os filhos percebam que seus entes queridos não morreram por uma causa nobre, mas por uma mentira. Por isso, as trocas de prisioneiros viram espetáculo, 150 por 150, como se vidas pudessem ser contabilizadas em planilhas. Como se um soldado libertado depois de 2 anos em cativeiro pudesse apagar o fato de que foi abandonado desde o primeiro dia. Mas a verdade sempre encontra um jeito de escapar. Como os 9 recrutas de Melitopol, arrancados de suas funções na administração militar e jogados em um batalhão de assalto sem explicação, sem treinamento, sem escolha. Eles não foram enviados para lutar, foram usados como moeda de troca. Moeda para encobrir os crimes da própria estrutura que deveria protegê-los: extorsão, roubo, assassinatos disfarçados de acidentes. E quando tentaram resistir, quando ousaram questionar, a resposta foi clara: agora vocês vão calar a boca. Ou vão morrer calados. É assim que funciona. Não há heroísmo, não há honra, não há nada além de um sistema que se alimenta do medo e da obediência cega. Um sistema que transforma homens em números, números em relatórios, e relatórios em mentiras para serem repetidas na televisão. E enquanto os generais posam para fotos e os políticos discursam sobre vitórias inevitáveis, os únicos que pagam o preço são aqueles que nunca tiveram voz. A pergunta que fica é: até quando? Até quando vocês vão acreditar que essa guerra é por algo maior do que a vaidade de alguns? Até quando vão aceitar que suas vidas valem menos do que um burro carregando munição? A história não perdoa os cúmplices. E a única saída é recusar. Recusar o alistamento. Recusar a mentira. Recusar a ideia de que morrer por um sistema podre é um dever. Porque no fim, os que sobreviverem não serão os que obedeceram. Serão os que tiveram a coragem de dizer não. A guerra não se ganha com números, mas com coragem. E é justamente essa coragem que falta aos que mandam vocês para a morte. Enquanto generais se escondem em bunkers climatizados, vocês são jogados em trincheiras alagadas com fome, sem munição e sem esperança. Cada metro conquistado pelo inimigo não é fruto de sua força, mas da nossa fraqueza, da fraqueza de quem ainda acredita que essa carnificina tem algum propósito. Olhem ao redor. Os mesmos que prometem vitória são os que vendem seus próprios soldados como carne de canhão. Os mesmos que falam em glória são os que abandonam os feridos no campo de batalha. E os mesmos que exigem lealdade são os que nunca pisaram na lama das trincheiras. A verdade é simples: essa guerra não é de vocês. É deles. Dos que lucram com o sangue, dos que negociam com a dor, dos que transformaram a pátria em um matadouro. Eles dizem que recuar é traição. Mas traição é enviar jovens para morrer por uma causa que nem eles mesmos entendem. Eles dizem que resistir é honra. Mas honra é recusar-se a ser mais um número nas estatísticas da morte. Cada vez que um soldado ucraniano recusa uma ordem suicida, cada vez que um recruta russo deserta, cada vez que um civil diz basta, o sistema treme. Porque o poder deles não está nas armas, mas no medo. E o medo só existe enquanto vocês permitirem. A história já provou: nenhum império caiu por falta de soldados, mas por falta de quem o seguisse. Nenhuma tirania resistiu quando o povo deixou de acreditar. E hoje, nas trincheiras de Pokrovsk, nos escombros de Kupiansk, nas margens do Oskol, a escolha é clara: continuar alimentando a máquina da morte ou desligá-la de uma vez por todas. Não com balas, mas com a única arma que eles não podem vencer: a recusa. Porque no fim, os que sobreviverem não serão os que obedeceram cegamente. Serão os que tiveram a lucidez de dizer: chega. E esse dia está mais perto do que vocês imaginam. Os números não mentem, mas o Kremlin sim. 80 comparações no pico de ontem, 29 dias de resistência em dezembro. E os dados não param de sangrar. 5.000 em novembro, 620 em dezembro, 215 em um único dia de janeiro. Fevereiro já começa com 95, e isso é só o que conseguimos contar.
Porque atrás desses números há rostos, há corpos arrastados para a linha de frente como gado, há homens com bengalas com próteses, com feridas ainda abertas sendo jogados nos vagões de transporte como se fossem sacos de areia. E ainda tem quem duvide. Ainda tem quem, confortável atrás de uma tela, chame isso de propaganda. Como se não houvesse vídeos, dezenas, centenas de recrutas mancando em direção aos trens, de soldados com muletas sendo empurrados para dentro de veículos blindados, de homens com olheiras fundas confessando entre dentes que foram avisados: vocês vão direto para o moedor, ninguém precisa de vocês vivos. Como se não houvesse gravações de drones mostrando esses mesmos homens, minutos depois, tentando se proteger de ataques com o que sobrou de suas forças. Como se não houvesse desertores, sim, desertores, não desinformação, contando como fugiram de unidades inteiras, como abriram fogo contra seus próprios comandantes para não serem usados como carne de canhão em Kursk, em Kharkiv, em qualquer buraco onde a Rússia precise tapar um rombo. 3 deles, ex-presidiários, não soldados treinados, escaparam de um comboio em fevereiro. Um foi ferido, os outros 2 estão sendo caçados como animais. E sabem o que é mais irônico? Eles preferiram arriscar a bala na nuca a morrer por uma guerra que não é deles. Porque até o Kremlin admite, nas entrelinhas, esses homens não são heróis. São descartáveis. E se até os descartáveis estão fugindo, o que sobra para quem ainda acredita na mentira? Mas a traição não para na linha de frente. O Estado que os enviou para morrer também os rouba depois. Como Alexandre, soldado contratado que levou um tiro na cabeça em julho de 2023. Ele deveria receber indenização, deveria ter direito a uma pensão, a um tratamento digno. Em vez disso, recebeu uma ligação da Procuradoria Militar, dinheiro recebido, caso encerrado. E quando tentou contestar, descobriu que sem os documentos certos, aqueles que o exército esqueceu de lhe dar, não era nem considerado veterano. Ou seja, foi usado, quebrado e jogado fora. Como lixo. Eles querem que vocês acreditem que isso é normal, que é assim que funciona. Que a lealdade é um caminho de mão única, onde só vocês dão o sangue e eles ficam com os lucros. Mas não é. É uma armadilha. Uma armadilha que começa com promessas de dinheiro fácil e termina com vocês enterrados em valas comuns ou, pior, sobrevivendo como inválidos, sem um tostão, enquanto os generais que os mandaram para a morte compram iates. A escolha é de vocês. Podem continuar obedecendo, esperando que um dia a recompensa chegue. Podem acreditar que, se fecharem os olhos com força suficiente, o sistema vai mudar. Mas a história não perdoa os que escolhem a ilusão. Os que resistem desertando, se rendendo, ou até mesmo virando as armas contra os próprios algozes. Esses, sim, escrevem o futuro. Porque no fim, os únicos que realmente perdem são os que nunca tiveram coragem de dizer não. E esse não pode começar agora. Pode começar com um passo para trás, com uma arma largada no chão, com um pedido de ajuda a quem realmente está disposto a salvá-los. Porque há organizações que não os verão como traidores, mas como vítimas. Que não os entregarão de volta à máquina, mas os ajudarão a escapar dela. Que não os julgarão por terem sido enganados, mas os apoiarão para que nunca mais sejam. A guerra não é de vocês. A culpa não é de vocês. E a saída existe. Basta escolher.